Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Five Nights at Freddy's 2, o novo filme dirigido por Emma Tammi, que é baseado no jogo de 2014 e aí no cinema é sequência do filme de 2023 que teve um resultado espetacular, muito acima de qualquer projeção, até pela ideia do lançamento chamado Day and Date, que você tinha na mesma maneira que distribuição nos cinemas dos Estados Unidos, lançamento digital, e conseguiu mais de 290 milhões de dólares de bilheteria. Para o que eu chamo de método Blumhouse, que tem um investimento ali na casa de 10, 20 milhões de dólares, o retorno é realmente extraordinário. E apesar das críticas relacionadas ao filme de 2023, eu comentei aqui no canal na época, né, a questão toda da limitação da classificação indicativa que acaba sendo repetida aqui, o filme ele conseguiu gerar um interesse da comunidade de fãs por conta das mais variadas referências. E eu imagino que o sonho de toda adaptação de videogame hoje em dia é ter o engajamento que o filme de 2023 conseguiu. Para essa sequência, eu acredito que a Blumhouse pensou o seguinte: bom, a fórmula a gente já tem, vamos dobrar a aposta. Então o Scott Cawthon, que é o criador dos jogos, ele estava na equipe de roteiristas do primeiro filme e agora no segundo ele é o único roteirista. Por um lado, isso prejudica porque ele tem uma dificuldade gigantesca com diálogos que afeta toda a estrutura. De outra maneira, e aí como um ponto positivo, quem sabe para a comunidade de fãs, é um filme que ele tem mais e mais referências, é um filme que ele tenta expandir a própria mitologia dos jogos. Também imagino que é uma continuação que tenta expandir a escala, você sai da pizzaria do filme original e aí passa para a cidade. Um bom trabalho até com animatrônicos, mesmo com essa grande limitação. Antes de continuar, eu quero deixar um recado da minha parceira do canal, que é Insider, porque nós estamos na reta final da Cyber Week, em que você consegue pegar os mesmos descontos da época da Black Friday. Então essa é a última chamada do ano para você conseguir produtos com até 50% off, isso levando em conta as promoções do site e também o meu cupom DALI. Hoje eu tô no vídeo com a Nextech T-Shirt, que é um lançamento recente da Insider, tem conforto térmico, desamassa no corpo, uma peça extremamente versátil. Na Insider você encontra muitas outras opções do catálogo masculino e feminino, tem lançamentos, tem acessórios, underwear e muito mais. Então use o cupom DALI na Insider entrando no link que está aqui na descrição, o desconto já é aplicado automaticamente e você consegue também aí ver todo o catálogo. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma peça perfeita para você. Vamos voltar então para Five Nights at Freddy's, falando do grande problema dessa franquia, na minha opinião, que é a limitação pela classificação indicativa. Você tem aqui uma franquia que ela está presa à necessidade de se tornar acessível para o público adolescente, para as crianças, na limitação do PG-13 nos Estados Unidos. Então você destrói a premissa do slasher de robôs assassinos apenas com a violência sugerida, que nem consegue gerar medo. Eu acredito que a partir desse segundo filme, a Blumhouse ela conseguiu lidar com essa identidade da franquia, que é a porta de entrada no terror para as crianças. Então é uma franquia leve, barulhenta, com essa violência sugerida, mas com muitas referências aos games. Daí quando os créditos rolam e quando você tem até a perspectiva de que essa franquia, não tenha dúvida, vai continuar, eles vão fazer um terceiro filme, é um filme que tem uma colagem de referências visuais. Para quem sabe, aquela pessoa que passou horas vendo vídeos no YouTube, discutindo teorias, conversando sobre Five Nights at Freddy's além dos jogos, que aí vai ficar feliz, quem sabe, apenas com essas referências. É um longa que até tenta lidar com questões complexas de alma, remorso, todo um trauma que envolve a família, mas isso nunca é necessariamente explorado pelo problema seríssimo que o roteirista tem para criar diálogos e também aí, como eu falei, por essa limitação da classificação indicativa. Um ano após os eventos do filme anterior, Mike e sua irmã Abby, interpretados por Josh Hutcherson e Pepper Rubio, viram alvos de uma nova entidade que comanda uma legião de animatrônicos, e enquanto eles levam o caos para a cidade, Mike precisa da ajuda de Vanessa, interpretada por Elizabeth Lail, para enfrentar os segredos do passado e impedir uma matança. Esse filme ele é um terror sugerido, porque você vai lidar com as sombras, vai ouvir os gritos, mas tudo depois da introdução acontece fora da tela,
obviamente não pode ser um filme violento. Isso vai lidando para um desenvolvimento de um terror leve, que é acessível, que é essa porta de entrada para que as crianças que gostam de Five Nights at Freddy's tenham a possibilidade de ver personagens e histórias do jogo no cinema. Ao sair da pizzaria, ao levar todos esses animatrônicos para a cidade, o filme, por um lado, ganha na escala, mas por outro lado perde a atenção de um local fechado que, se fosse bem construído, poderia trazer aí boas cenas, poderia ter algum tipo de vinculação muito boa. E veja, eu não estou falando que uma adaptação de videogame ela não pode ser fiel aos games ou deixar de lado as referências. Eu acredito que você tem casos de sucesso em que consegue calibrar o que vem de referência com o que desenvolve de maneira original no cinema. O grande problema de ter o criador do jogo como roteirista único é que aí o filme vira refém da própria mitologia, porque o roteiro às vezes é uma espécie de guia explicativo para lidar com as almas, o remorso e a possessão, em diálogos expositivos intermináveis, deixando de lado o suspense. Ficou evidente para mim que o Scott era o responsável por trazer a mitologia dos games pro primeiro filme, e agora no segundo a aposta é justamente nisso, porque a base de fãs está consolidada. O caso do primeiro filme foi interessante, porque ele teve um retorno de bilheteria muito bom e ele agradou os fãs. Mesmo que boa parte da trama se passe no escuro, a iluminação é tão limpa, controlada, com a luz azulada de estúdio, que não dá para sentir medo do que tá nas sombras, porque você consegue ver tudo. Num filme de monstros, de animatrônicos assassinos, numa base de slasher, o medo mora justamente no que você não vê, o que o filme sequer tenta considerar. O que sobra são as intermináveis referências para os fãs. Tem um trabalho bem interessante dos bonecos, dos animatrônicos criados, existe uma evolução nesse sentido, e quando o filme permite que essas criaturas apenas existam no espaço, pesadas e mecânicas, até tem um lampejo de horror que essa franquia poderia ser se não tivesse tão limitada por as circunstâncias que eu comentei. Aí Five Nights at Freddy's 2 é um tipo de franquia que ela vai se fechando e vai se blindando. Ela precisa puxar toda uma referência do mundo dos games e jogar essas colagens visuais na tela. Para os produtores está dando certo, aparentemente não tem o porquê mudar. Eu até achei esse segundo filme um pouco melhor do que o primeiro, no desenvolvimento geral, mas o roteiro para um longa desse gênero tem diálogos sofríveis. Para Five Nights at Freddy's 2, nota 4. O filme ele tenta expandir toda a mitologia de Five Nights at Freddy's, às vezes se tornando um complemento do game também, mirando para o que vai ser desenvolvido no cinema com o terceiro filme, que vai ser anunciado, é já uma franquia de sucesso e eles conseguiram essa fórmula para o que mirar no mundo dos games, tendo a presença do criador, o que é um grande diferencial, convenhamos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!